galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia de Matemática. Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso curso de análise combinatória, já estamos aí na aula 4. Mas antes de começar, deixa eu lembrar para vocês, essas produções aqui, elas são, na verdade, para 3 projetos. Quais são os projetos? Temos aqui, ó, o primeiro projeto é o projeto Ativos em Casa, projeto esse desenvolvido por alguns professores do IFRN Campus Ceará Mirim. O segundo projeto é o projeto Ligadíssimo Janem, inicialmente pensado por um professor do IFRN Campus Ceará Mirim, mas que tomou uma proporção assim enorme, né? Nós contamos hoje com professores aí dos mais variados campi, né, do IFRN, trabalhando juntos aí para trazer conteúdos aí de várias disciplinas nesse período de pandemia em que nós estamos em isolamento social. E o terceiro projeto, muito similar ao Ligadíssimo Janem, é o projeto IF Cang no Enem. Projeto muito similar, né, que foi pensado por um professor do IFRN Campus Canguaretama, que também tomou proporções enormes, hoje contando com professores também de vários campos, colaborando aí com aulas, sempre lives, tá certo? E trazendo também colaboradores, inclusive que não são do IFRN, que são de escolas particulares, enfim, que não fazem parte do quadro efetivo do IFRN, mas que estão colaborando aí com suas aulas, trazendo conhecimento para vocês. Então, falado isso, apresentados para vocês aqui os 3 projetos, agora vamos começar a nossa aula. Lembro para vocês que nós já fizemos 3 aulas. A primeira aula falando sobre princípio fundamental da contagem. Na segunda aula nós definimos a operação fatorial e permutação simples. Na terceira aula vimos permutação com elementos repetidos e agora chegou a hora de vermos permutação circular. Então, sem muita demora, vamos aqui direto para o que interessa, galera. Olha só, antes deixa eu só convidar vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e assim desejar, convido você a se inscrever no canal e, mais que isso, ativar as notificações, porque sempre está tendo postagens novas aqui. E para que você não fique preocupado sempre a lá saber se já tem aula nova de matemática, ativa as notificações e toda vez que nós subirmos aí um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado, galera. Olha só. Então vamos aqui para a nossa aula e assim como nós estamos fazendo sempre, vamos começar com um exemplo. Olha só, imagina a situação onde nós temos 5 pessoas, que são elas: Alex, Bruno, Caio, Daniel e Elias, tá? Se nós quiséssemos colocar essas 5 pessoas em fila, nós vimos no vídeo 2 que basta fazer permutação de 5 elementos, ou seja, 5 fatorial, que é igual a 120. Mas o que nós queremos agora é colocá-los em círculo, tá? Então, por exemplo, aí nós estamos vendo alguns círculos e vamos aqui analisar o primeiro deles, tá? Que é o círculo que começa aqui, ó, temos aqui, que não começa, né? Vamos aqui considerar que temos o círculo A, B, C, D, E. Mas poderia ser também, tranquilamente, o círculo E, A, B, C, D. Vejam que não fica claro no círculo, na configuração circular, por onde começa, diferentemente da fila, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é justamente essa ideia. Se nós estivéssemos falando em fila, a fila A, B, C, D, E, é claro que é diferente da fila B, C, D, E, A. Observe que é diferente começar uma fila pelo A, né, que no caso aqui é o Alex, e começar essa fila por B, tá? São filas diferentes. Temos aqui ainda uma terceira fila, uma quarta fila e uma quinta fila, que na verdade são todas filas diferentes, concordam comigo? Ó? Se eu troco 2 pessoas na fila, eu já tenho uma nova fila, porque a fila tem um começo. Observe que na configuração circular, eu posso dizer que o círculo começa em A, ou que começa em B, ou que começa em C, ou D ou E, não tem um início propriamente dito. Sendo assim, nós temos aqui que o círculo ABCDE é o mesmo que o círculo EABCD. Vejam que a configuração das pessoas continua sendo a mesma, porque o círculo, como eu falei para vocês, não tem um começo. Mas se eu faço 5 fatorial, eu estarei contando as configurações aqui, ó, a configuração ABCDE e a configuração EABCD como sendo configurações diferentes, mas que em círculo são a mesma, como já falei, por não haver um começo. Então, quer dizer que eu estou contando em excesso se eu fizesse 5 fatorial. Então, como é que eu faço para ter esse excesso? Se eu estou contando um número de vezes a mais, para ter esse excesso, evidentemente eu vou dividir. E nessa história aí eu vou dividir por quanto? Observem que eu tenho 5 pessoas e tenho 5 círculos diferentes, que na verdade seriam, entre aspas, diferentes, mas que são na verdade o mesmo.
Então, quer dizer que eu estaria contando 5 vezes o mesmo círculo. Se nós tivéssemos 7 pessoas, eu teria aí 7 círculos como sendo iguais, mas contando como diferentes. Então, sempre eu vou ter que dividir pela quantidade de pessoas. Por exemplo, nessa situação aí, eu teria 5 fatorial, que seria 120, mas aí, desses 120, eu estou contando vários círculos como sendo diferentes, que na verdade são iguais, como nós vimos antes. Então, eu teria que dividir por 5 para tirar o excesso. Então, ficaria 120, que seria 5 fatorial, dividido por 5. Vamos aqui para a definição formal para vocês entenderem o que acontece. Então, todas as vezes que nós quisermos fazer uma configuração circular e queremos contar de quantas maneiras diferentes nós podemos compor essas pessoas ou esses objetos em círculo, basta fazer o seguinte, ó, n menos 1 fatorial. Professor, por que n menos 1 fatorial? Aí eu vou convidar você a assistir a nossa aula 2, onde nós definimos a operação fatorial, ou melhor, no próximo exemplo eu vou trazer para vocês a explicação de por que é n menos 1 fatorial. Vamos aqui ao próximo exemplo. Olha só. 6 crianças resolveram brincar de ciranda. Para isso, formaram um círculo segurando pelas mãos, né, uma da outra aí. De quantas maneiras distintas essas crianças poderiam organizar esse círculo? Ou seja, eu quero saber de quantas maneiras diferentes podem configurar essa ciranda. E daí vamos aqui para a nossa solução. Olha só. Nós vimos que se são 6 crianças, basta fazer 6 fatorial, e daí eu estarei contando todas as configurações possíveis, mas aí nós vimos, na explicação anterior, que eu estarei contando cada configuração 6 vezes. Então, para tirar esse excesso, fui lá e dividi por 6. E daí ficamos com o seguinte, ó, lá no vídeo 2, nós vimos que 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, até 1, não é isso? Mas vimos também que eu posso parar a qualquer momento, desde que eu coloque aqui no final a exclamação, significando aí o nosso fatorial. E por que foi que eu parei no 5 fatorial? Porque vejam, ó, que já é suficiente para cortar. Nós podemos aqui, ó, cortar o 6 com o 6, e daí ficamos com 5 fatorial. Mas me digam, quem é esse 5 fatorial? Não é esse 6 menos 1? Ou seja, é o número de pessoas menos 1. E está aí a explicação lá da definição. E 5 fatorial é igual a 120. Se nós fôssemos fazer direto lá, como foi explicado na definição, bastaria fazer o seguinte, ó. Permutação circular de 6 elementos é dados por 6 menos 1 fatorial, ou seja, 5 fatorial, que é igual a 120. Bom, galera, então é um vídeo bem curtinho, é um assunto que pode sim cair no Enem, mas que não cai com tanta, vamos dizer assim, com muita constância, tá? Então, espero que tenham ajudado vocês e por hoje é só. Fiquem com Deus, galera. Valeu!